Fala galera do canal Chelsea Brasil TV, aqui é Felipe Pimentel trazendo mais um vídeo. Vou falar nesse vídeo sobre os primeiros jogos da primeira fase da Copa do Mundo, a primeira fase da fase de grupos, né? O último vídeo eu falei sobre as previsões da Copa, sobre as previsões da fase de grupo e as previsões de mata-mata. Já errei algumas previsões, né? Falei que o Brasil muito possivelmente passaria com 9 pontos, o Brasil já empatou o primeiro jogo contra Marrocos. A gente vai falar bastante sobre esse jogo no vídeo em si. Vou ajeitar a câmera aqui para a gente trazer os primeiros jogos da fase de grupos. Vamos lá, pessoal. O primeiro jogo foi México e África do Sul. Foi um jogo bacana, teve o gol do Quinhonhas. Foi pra minha grande surpresa do jogo aí. Teve o gol emocionante do Raul Jiménez, né? Raul Jiménez tem uma história de superação, teve aquele problema no crânio. Enfim, então foi um jogo bem legal. Esses jogos que foram jogos, assim, bacanas, mas não teve grandes informações, assim, grandes coisas, né? Não foram jogos tão importantes como o da Argentina e da França, que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar bem rápido, bem por cima, vou só mostrar de quem foi os gols, enfim. E foi vitória do México, né, contra a África do Sul. República Tcheca contra a Coreia. 2-1 Coreia, foi um jogo legalzinho também. O gol aí dos caras da Coreia, não vou arriscar falar o nome dos caras da Coreia. O Heung-min não fez tão boa estreia, né? Já um spoiler já do outro jogo, não vou falar sobre os jogos da segunda fase. Mas o segundo jogo do Heung-min também não foi bom. O segundo jogo foi Coreia e México, né? O México ganhou com um gol achado ali do Romo. Enfim, foi um jogo bem chatinho. A Coreia venceu o primeiro jogo, mas não tá jogando tão bem não. Canadá e Bósnia e Herzegovina. Foi um jogo mais chatinho desse dia 12. A Bósnia e Herzegovina veio pra lutar aí nessa Copa, né? Enfim, o Canadá fez um segundo jogo bem melhor do que esse primeiro, ganhou de 6-0. Enfim, eu disse que eu não ia falar sobre o segundo jogo, mas já tô falando porque a gente pega o embalo e vai falando, né? Enfim, mas foi um jogo bem chatinho esse jogo da Bósnia e Herzegovina contra o Canadá. Teve jogos, por exemplo, 1-0 da Costa do Marfim contra o Equador, foi um jogo legal. Foi 1-0 legal, mas esse da Bósnia e Herzegovina contra o Canadá não foi legal. 4-1 Paraguai contra os Estados Unidos. Eu particularmente vou confessar, não assisti esse jogo completo. Vi só um pedaço do primeiro tempo e vi os gols, mas fui atrás de saber algumas informações, né? Enfim, as estatísticas para falar para vocês nesse vídeo. Foi um jogo muito legal, a gente já vê pelo placar. Teve dois gols, entre aspas, né, do futebol brasileiro. Um gol contra do Bobadilha, que joga no São Paulo, e um gol do Maurício. O gol do Maurício até foi um gol bonito, assim, foi um gol bacana. Mas o Paraguai foi amassado pelos Estados Unidos, né? Suíça e Catar. Foi um jogo mais chatinho. Foi o primeiro jogo desse dia do jogo do Brasil, né? Desse dia 13. Foi no sábado. Foi um jogo mais chatinho e esse jogo eu assisti bem ansioso, porque eu estava ansioso pro jogo do Brasil. Em determinado momento eu achei que a Suíça ia ganhar. Desse começo do primeiro tempo da Suíça, acho que foi um primeiro tempo bacana. Até o gol do Brembol aqui, né? Fizeram um gol do Brembol, foi de pênalti, se eu não me engano. E foi um jogo que eu pensei que a Suíça fosse ganhar e merecia ganhar. Tomou uns gols nos 90 do Catar. Enfim, o Catar conseguiu arrancar um ponto valioso, né, nessa Copa do Mundo para cima da Suíça, que talvez e eu apontei, né, nas minhas previsões como o melhor desse grupo. Mas enfim, não tá correspondendo até agora. Os Estados Unidos está jogando agora, tá, pessoal? Os Estados Unidos está jogando agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, no momento que vai ser postado, eu acho também. Os Estados Unidos está ganhando de 1-0, eu acho, do enfim, nem sei contra quem tá jogando. É contra o Austrália, contra a Austrália. Recebi a informação do diretor aqui. Contra a Austrália. Tá jogando, tá ganhando de 1-0. Brasil contra Marrocos. Vamos lá, galera. Jogo complicado, né? O Brasil em determinado momento pensei que fosse perder. Não perdeu por causa do lampejo, do brilho individual do Vinícius Júnior. Enfim, galera. Muito, muito, muito mau jogo do Brasil. Eu fiquei surpreso com a atuação individual de alguns jogadores, como o do Ibanhas. O Ibanhas estava passando tudo na lateral direita do Brasil, no primeiro tempo principalmente. Acho que no segundo o Ibanhas já é substituído pelo Danilo. E o Danilo conseguiu trazer um pouco mais de maturidade ali na lateral direita, um pouco mais de tranquilidade. Eu não sou fã do jogador Danilo, nunca fui e nem está em boa fase, mas eu acho que jogou muito melhor do que o Ibanhas, tá? Trouxe como eu falei, uma maturidade, uma, um melhor setor defensivo, foi melhor no setor defensivo, principalmente do que o Ibanez, porque passou tudo do Ibanez na lateral direita.
E o Casemiro, pessoal. O Casemiro me surpreendeu muito negativamente. Nos 10 minutos do primeiro tempo, o Fabinho já estava aquecendo, né? Segundo informações de repórteres. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o Fabinho já estava aquecendo. E você vê, o Ancelotti é muito fã do Casemiro e percebeu que o Casemiro estava muito mal no primeiro jogo do Brasil. Então o Casemiro estava muito mal mesmo, cara. Por o Ancelotti pensar em tirar ele com 10 minutos é porque o cara estava muito mal mesmo. E no segundo tempo, o Casemiro não joga mais. E o Casemiro foi muito mal nesse primeiro jogo, me surpreendeu muito, muito, muito. Não sei se é cansaço, se ele entrou mal mesmo. Não faço a mínima ideia. O Casemiro a gente via que estava treinando muito forte nos primeiros dias de treino da seleção brasileira. Deu até aquele carrinho no Endrick, né? Aquele lance individual contra o Endrick que a galera pegou no pé, né, do Casemiro para não machucar o Endrick, enfim. Já vou falar sobre o Endrick também. Enfim, mas o Casemiro jogou muito mal. O Igor Thiago também foi uma atuação individual que eu não gostei. Galera, eu assisti Marrocos e Noruega e eu percebi uma coisa. O Marrocos ele marca muito bem o atacante, o camisa 9. E marcou muito bem o Haaland naquele jogo contra a Noruega. E o Haaland não conseguiu fazer nada contra o Marrocos. Então eu imaginei que o Haaland é muito melhor do que o Igor Thiago, obviamente, né? Apesar de estiveram disputando a artilharia da Premier League, mas o Haaland é um atacante hoje. Talvez o Igor Thiago surpreenda a gente na carreira, mas o Haaland hoje é melhor do que o Igor Thiago. Muito melhor. E o Haaland não conseguiu fazer nada contra o Marrocos. Então eu imaginei que um 9 fixo na área não fosse a melhor opção para esse jogo contra o Marrocos. E realmente não foi. O Igor Thiago foi muito bem marcado nos lances que receberam. Nos lances que recebeu não foi muito bem. Naquele lance da cabeçada que bombou na internet, né? Agora pegou pesado aí com o Igor Thiago, eu acho até que era um lance difícil. E gera comparação, né, pessoal? A galera fica tal atacante faria esse gol, né? O Endrick faria esse gol. Mas enfim, eu acho que a atuação do Igor Thiago foi ruim, mas ele recebeu poucas chances também, né? Acho que a atuação dele no amistoso foi 1000 vezes pior. Aquele amistoso em que ele perde vários gols. Foi 1000 vezes pior do que contra o Marrocos. E o Igor Thiago foi muito bem marcado, como eu falei. O Marrocos marca muito bem o 9 fixo na área. Então, vou falar agora sobre o Endrick, né? O Endrick eu acho que poderia ter entrado, pessoal. Eu acho que o Endrick não entrou, visto que o Ancelotti estava com medo de tomar um gol e preferiu um atacante que marcasse mais a saída de bola do Marrocos. Para não deixar a saída de bola tão livre quando ficou no primeiro tempo. E até bota o Matheus Cunha ali. Eu acho que o Ancelotti talvez tenha preservado o Endrick. Talvez o Endrick poderia ter entrado contra o Marrocos, não tivesse feito nada. E agora cairia em cima do Endrick. Mesmo ele tendo esse abraço do pessoal brasileiro, agora cairia em cima do Endrick. Então, eu não sei se foi a melhor opção deixar o Endrick no banco, mas também não julgo tanto quanto a galera julgou a decisão do Ancelotti. O jogo do Haiti é hoje, né? Tô gravando esse vídeo dia 19, na sexta-feira. O jogo do Haiti é hoje. E eu acho que o Endrick vai ter uma oportunidade, tá? Nesse jogo contra o Haiti. Não sei quem vai começar a titular, o Matheus Cunha ou o Igor Thiago. Enfim, acho que se o Igor Thiago começar a titular, a chance do Endrick diminui. Porque eu vejo que o Igor Thiago começando a titular, o Matheus Cunha tem mais chance de entrar do que o Endrick. Mas se o Matheus Cunha começar a titular, talvez eu prefira o Endrick entrando, já que o Igor Thiago já recebeu sua chance, entendeu? Então, enfim, acho que falei bastante sobre esse jogo do Brasil e sobre as questões que o envolveram. Haiti contra a Escócia, vitória em tese. Eu pensei que a Escócia, perdão, ganharia mais fácil do Haiti. Enfim, é o próximo adversário do Brasil, o Haiti, né? Fez jogo duro contra a Escócia, tá, pessoal? Fez jogo duro contra a Escócia não teve vida fácil. Enfim, é um jogo pra gente ficar atento. Pra quem espera uma goleada, aquele baile do Brasil, né? Enfim, é bom ficar atento, tá? O Haiti não é essa seleção fraca e pelo que eu tô percebendo, e eu acho que vai virando uma afirmação ao decorrer da Copa, não tem seleção fraca nessa Copa, tá, pessoal? A não ser Curaçao, que tomou de 7 da Alemanha. Enfim, a gente se surpreendeu até com Cabo Verde, né? Que empatou com a Espanha. Já vou falar sobre esse jogo, enfim, vou passando aqui, passar o dia. Vamos pra 14 aqui. 14 de junho. Turquia e Austrália. Esse jogo foi na madrugada, né? Jogo surpresa, tá, pessoal? Muita surpresa. Eu botei a Turquia como primeiro do grupo, né? Na minha previsão. E a Turquia joga hoje também. Hoje não, joga amanhã, dia 20, porque o jogo é de meia-noite, né? Mas joga meia-noite, mais uma vez de madrugada. E a Turquia, perdão, surpreendeu negativamente e a Austrália positivamente, né? Não assisti esse jogo, tá bom? Não assisti completo. Vi só até os
23 por aí, não, nem vi o gol. O Iran Kuda, que fez o gol, por exemplo, não tá jogando agora contra a seleção dos Estados Unidos. E a Turquia perdeu, né? Não tem muito o que falar, a Turquia perdeu, surpresa. Enfim. Alemanha e Curaçao. Esse jogo eu assisti, né? Todinho, foi uma goleada da Alemanha, não tem muito o que falar. Foi a que todo mundo imaginava, né, pessoal? A Alemanha ganhou de 7. Acho que muita gente imaginava a goleada da Alemanha, mas não imaginava esse placar, esse fatídico placar que aconteceu na Copa de 2014, na semifinal, Brasil e Alemanha, todo mundo lembra, no Mineirão. Enfim, a Alemanha mais uma vez ganha de 7 e emplacou 7 contra a Curaçao, não tem muito o que falar, boa atuação da Alemanha. Não imaginava que fosse um placar tão elástico, né? Eu botei 3-0, eu acho, no meu bolão aí da faculdade. Aí o pessoal da faculdade tá sempre ligado no canal. Mas, enfim, 7-1 não tem muito o que falar, goleada da Alemanha. Japão e Holanda, jogo muito bom, pessoal. Principalmente a partir do segundo tempo, que foi onde saíram os gols. Primeiro tempo não foi tão legal, mas a partir do segundo aqui, dos 51, né? Foi um jogo muito bacana. Não teve nenhuma surpresa para mim. Sabia que o Japão ia dar jogo duro. E o Brasil tem que ficar muito atento com o seu possível adversário que vai sair desse jogo, né? Japão ou Holanda. Enfim, o jogo foi muito bom. Jogo muito bom mesmo, principalmente a partir do segundo tempo, como eu falei. E o Japão não vai. Quem for jogar contra o Japão ou contra a Holanda não vai ter vida fácil. E os brasileiros têm que ficar muito atentos, tá? Para não cair logo nos 16 avos. Costa do Marfim e Equador. Eu botei a Costa do Marfim uma das minhas surpresas na Copa, né? Na minha análise da Copa do Mundo. Os gols saíram só nos 90, gol da Costa do Marfim. Mas foi um jogo muito legal de se assistir. Jogo lá e cá, foi um jogo muito bacana. E a Costa do Marfim conseguiu esses 3 pontos contra o Equador. Suécia e Tunísia. Não assisti esse jogo, que acho que foi de madrugada. Foi um dos poucos jogos que eu não assisti. Vi só esse primeiro gol da Suécia, eu ainda vi, esses 2 primeiros. Mas o do Gyökeres eu não vi mais não. Vi o do Isaac, um golaço do Isaac, com a participação do goleiro também. E vi esse primeiro gol da Suécia, que foi um golaço também de fora da área. Não sei se foi de fora da área, mas foi de longe. 5-1, Suécia normal, a Tunísia é uma seleção muito fraca. O treinador da Tunísia já caiu, né? Contrataram aquele treinador que foi o treinador da Arábia Saudita na Copa de 22. Ele já deu um rebuliço aí no evento da Tunísia. Eu vi um vídeo dele dando um discurso. Mas eu acho que a Tunísia não vai não vai surpreender não, tá, pessoal? Enfim, 5-1 da Suécia, é isso aí. Espanha e Cabo Verde, o grande jogo aí pra quem gosta de surpresa, né? A Espanha é a favorita da Copa, vai até a final pra mim, né? Não muda essa análise, tá? Eu acho que esse jogo da Espanha acontece, primeiro jogo. Acho que a Espanha pode se recuperar. Vai ser uma surpresa muito grande pra mim se a Espanha não realmente não se recuperar desse jogo. Até porque o Lamine Yamal, por exemplo, que é o principal jogador da Espanha, jogou em torno de 20, 30 minutos. E teve a grande atuação do goleiro Vozinha, né? De Cabo Verde, perdão. De Cabo Verde, a grande atuação do goleiro Vozinha, que já deve estar com uns 14 milhões de seguidores nas redes sociais, né? Eu vi quando ele tava com 1 milhão, vi a entrevista dele na Casa TV ao vivo, bem legal. Enfim, 0-0, grande atuação do goleiro Vozinha, parabéns à equipe de Cabo Verde. Foi um grande 0-0 aí, um grande empate contra a seleção da Espanha. Egito e Bélgica, assisti esse jogo, um jogo muito chato mesmo. Até foi um gol contra aqui, né, da seleção do Egito. Enfim, 1-1. Fiquei bastante desapontado com a seleção da Bélgica. Pensei que ia ganhar do Egito, mas como a gente viu no amistoso, não tem vida fácil contra a seleção egípcia. A seleção egípcia tem uma zaga muito forte, uma zaga não, um setor defensivo muito forte, e quem jogar contra o Egito não vai ter vida fácil. A Arábia Saudita e Uruguai, fiquei bem surpreso com a atuação pífia da seleção uruguaia. A Arábia Saudita jogou recuado, mas a seleção uruguaia tem que ter uma arma, né, para quando a seleção jogar recuado. Enfim, 1-1. O Uruguai muito mal. Arrumou esse gol do Marcos Araújo, foi um golaço, se eu não me engano. Foi um gol de fora da área, que eu me lembre. E, enfim, no final do jogo a seleção uruguaia melhorou, mas quando eu fui acordar já era tarde demais. Nova Zelândia e Irã. Esse jogo eu não assisti não, pessoal. Esse jogo eu não tenho que falar não. 2-2. Enfim, esse jogo eu não assisti, nem é um jogo tão
tão atrativo, né? Nova Zelândia e Irã. Não, assisti sim. Eu lembrei agora porque eu vi os gols do Irã. O Irã, eu só vi o povo falando que os caras do Irã são muito bonitos, né? Eu assisti porque tudo que envolve o Irã politicamente, né? Enfim, torci pro Irã aí ganhar esse jogo. Mas os dois gols do Just Elijah, enfim, gostei desse jogador da Nova Zelândia, até me surpreender com ele. 2-2. Enfim, não tem o que falar muito não. São duas seleções que não vão brigar. Que vão brigar pra estar no topo desse grupo, passar em terceiro, segundo, primeiro, não sei. Eu botei o Irã como primeiro desse grupo, se eu não me engano. Mas é um jogo que cada um arrancou um ponto aí, não tem muito o que falar. França, vamos chegar para os jogos mais legais. Esse dia 16 aqui foi muito legal. França e Senegal, jogo muito bacana. Me surpreendi um pouco negativamente com a seleção do Senegal, pensei que ia fazer um jogo mais duro. Mas até os 66 a seleção do Senegal aguentou o 0-0. Depois desse daqui a seleção do Senegal desapontou um pouquinho, assim, jogou um pouco abaixo, né? Acho que sentiram o gol do Mbappé e acabaram caindo um pouco de rendimento no jogo. 3-1, jogão do Mbappé, jogão mesmo do Mbappé, jogou muito bem, recebendo passes do Olise ali, o primeiro jogo, o primeiro gol, um passe espetacular do Olise. O Bradley Barcola entrou muito bem, tá, pessoal? Tá acertando tudo ali na ponta. E o Senegal arrumou um golaço com o Mbappé, né? Esse cara joga no PSG, tem 19 anos ou 18, já tem duas Champions League. Enfim, jogaço esse jogo da França, muito legal. E o Mbappé, mais uma Copa, já chegou aos 14 gols, eu acho. Nesse jogo ele tinha empatado com o Messi, mas a gente vai falar já o que aconteceu aqui abaixo. Enfim, jogão e parabéns ao Mbappé e à França aí. Noruega e Iraque, acho que o esperado, né? Grande atuação do Haaland, 2 gols do Haaland, vai fazendo seus primeiros gols em Copa, seus primeiros jogos em Copa. O que a gente já esperava. Eu não esperava que o Haaland ia ter uma vida tão fácil quanto teve. Segundo gol, eita, foi um vacilo do goleiro do Iraque. Enfim, eu não esperava que o Haaland ia ter essa vida fácil não, mas 4-1, 2 gols do Haaland, foi um grande jogo dele. Parabéns à seleção da Noruega. Vamos falar sobre esse jogo agora, 3-0 da Argentina contra a Argélia. Não esperava, tá, pessoal, um jogo tão fácil da Argentina. A Argentina jogou como quis. E os 3 gols do Lionel Messi, né? Grande atuação do Lionel Messi. Vai se tornar o cara com mais gols em Copa. Empatou com o Klose com 16. Jogão do Messi, jogão mesmo. Enfim, Lionel Messi, né, pessoal? Não tem muito o que falar. Grande atuação da seleção da Argentina. Os caras jogam pra ele e dá muito certo, né? Vamos para o dia aqui, 17. 17. É o que tá acontecendo agora, né? Enfim, pessoal. Acho que faltou Jordânia, né? Jordânia e Áustria. Aqui, Jordânia e Áustria. Aqui, faltou esses jogos aqui. Jordânia e Áustria, 3-1 pra Áustria. Os gols da Áustria saiu a maioria no segundo tempo, né? Os 2 outros gols. Não assisti esse jogo completo, só assisti até esse gol aqui da Jordânia. Foi um jogo de madrugada, só assisti até o começo do segundo tempo, até esse gol da Jordânia. Então tem um pouco a falar. 3-1 da Áustria, esse jogo pouco atrativo foi. E a Áustria vai conseguindo seus pontinhos, né? Para disputar o segundo lugar e contra a Argélia, que vai jogar contra a Jordânia, contra a Áustria, enfim. Vai ficar um pouco embolado esse grupo, com a Argentina passando muito possivelmente em primeiro, sem surpresas. Congo e Portugal. Pessoal, não tem muito o que falar. Péssimo jogo do Portugal. Péssimo jogo do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, das poucas bolas que recebeu, perdeu os gols. E o Issa jogou muita bola, tá, pessoal? O Issa jogou muita bola. O Bakambu acho que jogou bem também. É o Bakambu? Não lembro. Não, o Bakambu não. Acho que é o Bakambu, não lembro. Mas o Issa jogou muita bola. E o Portugal jogou muito mal. Muito mal. Inglaterra e Croácia, jogão. Jogão. A Inglaterra foi muito bem nesse jogo. A Inglaterra vai embalando e ficar de olho na Inglaterra, tá, pessoal? Me surpreendi muito positivamente com a Inglaterra nesse primeiro jogo. A Inglaterra foi muito bem, o Harry Kane foi muito bem, o Bellingham foi muito bem, o Rashford entrou muito bem. Todo mundo que entrou muito bem na seleção da Inglaterra. A seleção da Croácia não abaixou a cabeça, fez seus 2 golzinhos, mas a Inglaterra jogou muito acima, tá, pessoal? Jogou muito bem. E o Harry Kane surpreendendo aí. Surpreendendo não, porque a gente já espera isso dele. Mas foi muito bem o Harry Kane com seus 2 gols. Um de pênalti, perdeu o primeiro pênalti, mas o árbitro mandou voltar. E fez o gol de cabeça, né? O Jude Bellingham jogou muita bola. O Elliot Anderson jogou muita bola. O Reece James acho que foi bem também. Enfim, os Stones ali foi bem. A zaga da Inglaterra, apesar de tomar os 2 gols, gostei da zaga da Inglaterra.
E mais dá destaque aí pro Elliot Anderson. Esse cara parece só dá passo pra frente, né? É muito bom o meio-campista da Inglaterra que tá fechando com o Manchester City. Queria no Chelsea, é muito caro. A gente já tem um meio-campo legal. Se a gente perder o Enzo Fernandes, seria uma boa opção. Falando um pouco de Chelsea, né? Já que o canal é sobre o Chelsea. Mas o Elliot Anderson é um grande jogador, tá? O Chelsea que perdeu o Van Dijk, né, pessoal? O Van Dijk foi pro Tottenham. Falando aí sobre o zagueiro da Holanda, que eu acho muito bom e eu queria que viesse pro Chelsea, acabou indo pro Tottenham. Voltando pra Copa do Mundo, vamos pra Gana e Panamá. Um jogo 1 a 0, foi um jogo muito chato mesmo, só saiu um gol aos 90, nem vale a pena falar desse jogo. Colômbia e Uzbequistão, não vi esse jogo todo, só vi até o gol do Luiz Dias, mas eu vi o gol do Campaz, uma jogada de muita raça do Hernandes. Não vi o gol do Uzbequistão, acho que saí pra fazer alguma coisa, acabei perdendo. Mas vi o gol do Daniel Munhoz e o gol do Luiz Dias, jogão do Luiz Dias, jogou muito bem. E Colômbia fazendo o que a gente espera deles, fazendo o que a gente esperou contra esse jogo principalmente nesse jogo contra o Uzbequistão, fazendo o que muitas seleções não conseguiu fazer, né, como a Espanha e Portugal, então dá os méritos à Colômbia. Enfim, pessoal, é isso, o vídeo ficou um pouco longo, 21 minutos, mas passando em todos os jogos aqui, deixa eu ajeitar a câmera, né? Passando por todos os jogos da Copa nessa primeira fase. Espero trazer um vídeo da próxima fase também e da terceira fase também, terceiro jogo da fase de grupos, né? Segundo jogo da fase de grupos e trazer o decorrer do mata-mata, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Esse é o meu vídeo aí do canal Chelsea Brasil TV. Se inscreve, deixa o like e é isso aí, pessoal. Valeu, que venha muito mais jogos e que a Copa do Mundo fique cada vez mais legal e cada vez mais surpresas, que eu gosto muito disso.